No meio das cidades do atual Peru, existem pessoas que olham para o passado e lembram de seus conterrâneos que habitaram aquelas terras com seu grande e organizado império, conhecido como Incas. E no atual México e mais para o sul do país, turistas e moradores olham para os grandes monumentos em forma de pirâmides, com suas escritas em hieróglifos, retratando grandes momentos que aconteceram naquela época, e tentam decifrar o que realmente os maias e os astecas pensavam. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Historiadores 2.0. Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, vamos nessa! Esse vídeo foi sugestão do nosso inscrito fiel Portaria Paradise, que comentou no nosso último vídeo sobre os maias. Quiser aparecer no próximo vídeo? Comenta aí! Vamos começar pelos Incas, que teve o início da sua civilização por volta do século XIII até meados do século XVI, com a chegada dos invasores europeus. Eles foram a civilização pré-colombiana, que habitaram as regiões das Cordilheiras dos Andes, na América do Sul, entre os séculos XIII e XVI. A língua predominante entre eles era o Quichua, que ainda é utilizado por alguns povos da região. Eles falavam uma língua, mas não desenvolveram uma forma de escrita, mas criaram um modelo de contagem único, bastante eficiente, chamado de quipu. A civilização Inca possuía um sistema de governo bastante organizado, com a centralização do poder na capital do império, a cidade sagrada de Cusco, local onde o imperador residia. O imperador dos Incas recebia o título de Sapa Inca, que no idioma Quechua significa governador dos Incas. Para os Incas, o Sapa Inca era considerado um deus na terra, e por este motivo recebia constantes honrarias e sacrifícios em sua homenagem. A sociedade Inca era dividida em 4 principais núcleos: nobres, governadores, oficiais militares locais e camponeses, que formavam sua maior parte. A economia era baseada na agricultura, principalmente no cultivo de batatas, milho, pimentas, algodão, mandioca, amendoim, batata doce, entre outros tipos de grãos e vegetais. Não existia uma unidade monetária na civilização Inca. O comércio funcionava a partir do escambo. As trocas podiam ser entre diferentes mercadorias, entre serviços ou alimentos. As sementes de cacau possuíam um alto valor comercial na civilização Inca. A arquitetura Inca também é notável. Ainda hoje, vários templos e construções feitas durante o Império permanecem intactas. A cidade de Machu Picchu é um exemplo da eficiente estrutura arquitetônica da civilização Inca. Os Incas eram politeístas e acreditavam em vários deuses. Sacrifícios humanos eram comuns durante os rituais de agradecimento aos deuses. Normalmente, os Incas escolhiam os jovens mais belos e virgens para serem sacrificados, como forma de acalmar a ira das divindades. Deixando os Incas um pouco de lado, e mais ao norte, nas regiões da Guatemala e sul do México, estavam os povos maias, tendo seu início por volta do ano 2500 a.C., até o início do século XVI. Como já falamos em um vídeo anterior sobre os maias, eles não chegaram a criar um império como os Incas e Astecas, mas eram uma civilização que tinha várias cidades formadas, independentes com seus reis, chamados de Ajau, que para os maias eram a encarnação dos deuses. A sociedade era dividida em grupos sociais distintos. Os camponeses e artesãos formavam a maior parte da sociedade, e a nobreza, que eram responsáveis pelas funções religiosas, como sacrifícios e cultos. E assim como os Incas, os maias também faziam sacrifícios humanos para seus deuses, para que eles continuassem mantendo o ciclo da vida perfeita. A mobilidade social não era comum na sociedade maia, portanto, o indivíduo que nascia numa determinada classe não tinha possibilidade de ascender a outros níveis sociais.
Economicamente, o povo maia vivia da agricultura, através do cultivo de algodão, tomate, batata, cacau e outras frutas. Também se dedicavam a criar alguns animais, como perus e abelhas. O declínio da civilização maia, ao contrário dos outros impérios pré-colombianos, não foi motivado pela invasão espanhola no século XVI. Neste período, os maias já se encontravam em crise, provavelmente por causa das constantes guerras, aliado a um grave problema na produção agrícola, fazendo com que a população maia perecesse. No entanto, existem aproximadamente 4 milhões de descendentes do povo nos dias de hoje, que habitam aldeias e regiões da América Central. Os maias também se destacaram no ramo dos estudos astronômicos e matemáticos. São conhecidos por terem criado as casas decimais e o conceito do valor do zero, por exemplo. A língua oficial que era falada pelos maias era o Yucatán. No entanto, também falavam diferentes tipos de dialetos, formados a partir de influências absorvidas de outros grupos culturais menores. Os maias desenvolveram um sistema de escrita que, assim como os egípcios, era baseado no uso de hieróglifos. O interior dos templos e pirâmides serviam de espaço para que acontecimentos importantes pudessem ser registrados pelos sacerdotes maias. E mais ao norte, no México, estaria o grande e poderoso Império Azteca, que teve seu início por volta do século XIV a XVI, com a chegada dos espanhóis. Considerado um povo guerreiro, os astecas conseguiram construir em apenas 2 séculos um dos impérios mais impressionantes da história, contendo mais de 500 cidades e uma população de aproximadamente 15 milhões de pessoas. O Império Azteca era comandado por um imperador, figura de extrema importância e que era responsável por liderar o exército. Por ser uma sociedade dedicada à guerra, a elite azteca era formada por chefe das forças militares. E assim como os outros povos, os aztecas tinham diferentes núcleos na sociedade, formadas pela nobreza, comerciantes, camponeses e escravos. O Império Azteca era comandado a partir da cidade de Tenochtitlan, que atualmente é conhecida como a Cidade do México, a capital mexicana. Assim como os maias, os astecas também desenvolveram um calendário próprio, conhecido como Pedra do Sol. O calendário asteca é famoso pela sua incrível precisão. Baseado no ano solar, o calendário é formado por 365 dias, assim como nos dias de hoje, sendo estes divididos em 19 meses, 18 com 20 dias cada e um com apenas 5 dias. O povo asteca desenvolveu um sistema de escrita próprio e bastante complexo, dividido em 2 estilos: pictográfico, utilizado para representar objetos e figuras, e outro hieróglífico, formado por símbolos e sons. A base da sua economia era a agricultura. Os astecas desenvolveram um sofisticado sistema de drenagem e ilhas de cultivo, chamado chinampas, que eram as ilhas artificiais que eles mesmos criaram para sua sobrevivência, além de outras técnicas agrícolas que ajudavam a garantir uma melhor eficiência dos plantios. Além da agronomia, o comércio também consistia na troca de mercadorias, como artesanatos, animais, serviços e alimentos. A religião asteca era politeísta. Eles cultuavam vários deuses diferentes, que eram considerados personificações das forças da natureza, como o trovão, a chuva, o sol e a lua. Assim como nas demais civilizações pré-colombianas, os astecas também faziam sacrifícios humanos em rituais dedicados aos seus deuses. Normalmente, os guerreiros mais nobres e corajosos eram sacrificados, um ato tido como de extrema honra. Se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Comente abaixo o que você achou. Deixe também sua sugestão de vídeo. Eu vou nessa. Valeu, historiador!